13 horas e 12 minutos, já estamos ao vivo falando para os 645 municípios do estado de São Paulo pela rede Alesp. Você está nos acompanhando pela TV ou pela internet, conectou agora, ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo nessa tarde gelada na capital paulista. E olha só, a gente está falando de diversos assuntos muito importantes, mas a gente sabe que um assunto bem importante e impactante é quando a gente fala de dinheiro. E falando em dinheiro, a gente não pode deixar de falar de juros. Quem não tem aquele boleto, aquela prestação que às vezes precisa atrasar ou tem um financiamento que às vezes é impactado por juros. Pois bem, olha só, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar no dia 18 de junho, agora, pela 7ª vez seguida, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. E aí passou, de 0,25, agora, na verdade, está 0,25 pontos percentuais, de 14,75% para 15% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. Nós vamos falar, então, com o Renato Velloni, economista. Obrigada pela presença aqui conosco, Renato. Boa tarde, Priscila. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo na TV Alesp. Obrigada. O Renato vai explicar para a gente como que já está impactando e como a gente pode se organizar para que não tenha impactos ainda maiores, né, Renato? Boa. É um cenário bem peculiar, né? Na economia brasileira, a gente está num patamar de juros que a gente não tinha nos últimos 20 anos. Então, juros bastante elevados, e quando o Banco Central define esses juros bastante elevados, esse juros elevado vai se alastrando para a economia como um todo. Então, vai acabar ficando mais caro mesmo para parcelar o automóvel, parcelar a geladeira, enfim, o imóvel, tudo que a gente queira comprar parcelado vai ficar mais caro. E fica mais caro também para o empresário se financiar. Então, quer dizer, é um cenário assim, bastante desafiador, mas que traz também algumas oportunidades. Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Renato, eu inicio perguntando para você, por que esses aumentos? Por que eles são necessários? A explicação principal é a inflação. Tá? Então, o Banco Central ele é responsável por entregar uma inflação na meta. A nossa meta é de 3% de inflação. Então, toda vez que a inflação estiver um pouquinho acima disso, o instrumento é basicamente um só, subir juros. Então, a ideia é mesmo tornar a vida nossa, consumidores e dos empresários, um pouquinho mais difícil para que a gente consuma menos e aí isso dê uma arrefecida na inflação. Então, isso de fato é o que a gente espera. A inflação no Brasil hoje está um pouquinho acima do que é a meta, então esse movimento era mesmo esperado. Digamos que é um sacrifício que a gente, nós agentes econômicos, precisamos fazer se a gente quiser ter uma economia saudável, ou seja, com inflação dentro da meta. E quando você fala dessa questão de consumir menos, esse é um impacto maior, mas aí a economia não fica estagnada. Como é que a gente trabalha com consumo menor e avanço da economia mais saudável, desenvolvimento do país, por exemplo? Esse é o principal ponto, é por isso que essa decisão do Banco Central, ela é sempre um dilema muito grande. É feito por um colegiado, são 9 economistas, especialistas do Banco Central, e essa discussão sempre está na mesa, porque se a gente quiser ter menos inflação, eu vou precisar subir os juros e que vai tornar a economia mais desaquecida, ou seja, provavelmente com mais desemprego, a vida mais difícil para as pessoas, isso nunca é legal. Então, balancear exatamente isso é difícil. Agora, nesse momento específico da decisão da semana passada, a avaliação que foi feita é que o nível do desemprego no Brasil está bastante baixo, está num ponto quase que de mínima histórica. Então, a avaliação foi de que temos espaço ainda para poder acalmar um pouquinho essa economia sem ter grandes prejuízos e ainda assim colher uma inflação um pouquinho mais baixa. E quando, Renato, a gente fala de dar essa segurada no consumo, você citou a questão de
financiar o automóvel, comprar um novo imóvel. Muitas pessoas já estavam organizadas para dar esse passo maior, porque a gente sabe que é um investimento muito maior do que fazer uma compra no supermercado, por exemplo. O consumo do supermercado a gente precisa sempre, mas quando a gente investe um pouco maior, a gente sabe também do risco. Mas o que você aconselharia quem está nos acompanhando? Espera alguns meses ou tenta achar alguma oportunidade em que o juro esteja dentro do normal ou um pouco mais abaixo? Tem como? Para quem tiver essa possibilidade de esperar um ano e meio, acaba sempre sendo uma opção financeiramente mais adequada. É claro que tem muitas vezes que não dá para esperar, né? Tipo, eu estou na minha casa e quebrou a geladeira, eu vou ter que investir numa nova geladeira e é caro, né? Muitas vezes a gente parcela. Agora, por exemplo, quem está pensando em trocar um carro, seria interessante, por exemplo, passar mais um ano ali economizando aquele valor que você pagaria em parcelas e economizando para ter o potencial de dar uma entrada maior daqui a um ano e daqui a um ano estar com financiamento com juros também mais baixo do que hoje. Então tem um ganho duplo aí e vale muito a pena para quem conseguir esperar. E quando você fala também a preocupação do empresário ou do próprio empreendedor, porque se tem um consumo no freio ali, essas empresas elas têm uma perspectiva também de faturamento menor, quando você tem uma empresa, tem que começar a se organizar já pensando nisso? Não, sem dúvida, esse é um trabalho grande, né, que todas as empresas precisam fazer, principalmente para ajustar o seu fluxo de caixa. E aqui, no caso, né, geralmente as empresas têm um departamento financeiro ou um departamento de planejamento que consegue minimamente ir acompanhando esses fatos. E como você colocou, Priscila, esse último aumento de juros foi de 0,25 pontos percentuais, mas os juros já vêm crescendo, eles já estão em patamares bastante altos há um bom tempo. Então, as empresas não tiveram necessariamente uma surpresa com isso. Agora, vale também para as empresas uma análise semelhante àquela do consumidor. Esse não é um belo momento para se financiar, para comprar uma máquina nova, ou para abrir uma nova filial, ou para tirar um grande projeto do bolso. Então, para aquelas empresas que estão líquidas e quem tem caixa pode até, de repente, aproveitar uma oportunidade aqui. Agora, para quem não tem, o dinheiro está muito caro para hoje investir nisso. A gente está falando, Renato, de quem está com o caixa em dia, né? Quem está com uma saúde financeira ok, mas a gente sabe que boa parte da população, e aí quando a gente fala do consumidor que tem que ir ao supermercado, que tem que pagar a conta de luz, que tem que pagar o aluguel, não tem uma situação financeira saudável, está endividado, muitas pessoas recorrem ao cheque especial, recorrem ao cartão de crédito, e aí a gente sabe que esses juros, eles impactam muito forte, né, quando a gente fala do cartão de crédito e do cheque especial. Como administrar isso ou tentar organizar nesse momento de juros altos? É uma situação complexa, hein, Priscila? Agora é complexa, mas é a situação de muita gente, né? Alguns pontos aqui, né? Se a pessoa está endividada, quer dizer, já houve no passado, né, algumas decisões que geraram isso e não tem muito como consertar essa situação sem custo. Né? Então, vai exigir sim dessa pessoa abrir mão de algumas coisas, é sofrido, né? Principalmente a maioria das pessoas tem um orçamento muito apertado, mas não tem como, vai precisar e apertar ainda mais. E para quem está em cheque especial ou rotativo do cartão, a principal dica é procurar outras formas de financiamento que são com juros muito menores. Tá? Então, existe crédito direto ao consumidor, que a pessoa pode procurar lá no mesmo banco que ele está devendo, no cheque especial ou no cartão, e procurar uma linha de crédito com juros, vou chutar aqui, 8 vezes menor. Então, faz muita diferença você entrar num crédito que é planejado, do que entrar num crédito de cheque especial, que é aquele de emergência mesmo. Então, os juros é muito mais caro. Então, sempre tem uma opção de você conseguir financiar isso com juros mais baratos. E a outra forma seria, para quem tem condição, de, se tiver algum bem, né,
não sei, um carro, alguma coisa que possa se desfazer para quitar essa dívida e evitar que ela cresça, né, de maneira exponencial e vire uma bola de neve incontrolável, é legal a pessoa, se tiver oportunidade, se desfazer de um bem, usar para quitar ou integralmente ou parte dessa dívida, e aí no momento mais favorável, afinal a gente não vai ter esses juros de 15% por todo o tempo, umas fases mais favoráveis virão, o emprego está bom, deve continuar bom, então aí você repõe esse bem e provavelmente até repõe com melhorias. Por isso que é bom a gente falar com o economista, a gente já fica imaginando onde a gente vai, o que a gente vai pagar primeiro, onde a gente vai investir o dinheiro. Renato, quais são os principais desafios para os próximos meses? A gente sabe que é segurar, é frear, mas a gente sabe que tem aqueles gastos básicos. E aí vai se aproximando do final do ano, tem compras de Natal. E aí quando tem aquela virada do ano, tem os impostos, escola, matrícula, material escolar. Vários desses gastos, né, não tem como a gente vai gastar, né? Alimentação, geralmente escola até tem como manejar um pouco, mas não é algo tão trivial de se manejar. Então é mesmo a ideia nesse período a gente segurar onde der. Então, ser um pouco mais seletivo no mercado em relação a preços, a marcas, a qualidades, né? Se você pesquisar bem, tem sempre formas de economizar um pouquinho mais. E essa seria a principal recomendação, né? Não é um momento muito para estripulias. E quando a gente fala de investimentos, se a pessoa ou a empresa tem um valor ali investido, é o momento de buscar esse investimento? Aqui que é a oportunidade, porque ao mesmo tempo que a economia com esses juros altos vai acabar retraindo o consumidor e o empresário, vai ajudar muito aquelas pessoas que estão aplicando, né, investindo esse dinheiro. Então, hoje a gente conseguir, correndo um baixíssimo risco de uma maneira muito prática, ter uma rentabilidade de 15% ao ano, isso é muito, gente, tá? E isso é muito, para o histórico brasileiro é muito, e assim, olhando o cenário mundial, isso quase que não existe. Tá? Então, para quem tiver um dinheirinho ali que puder entrar, seja num tesouro direto, que é uma aplicação das mais simples. Isso que eu ia perguntar para você. Tem algumas orientações de vocês, economistas especialistas, nesse momento, o que investir e onde investir, qual investimento buscar? Então, legal. Para quem não tem tanta familiaridade com investimentos, entrar na plataforma do Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic. Tá? Esse é o que vai render os 15% hoje, vai render ainda 15% por uns belos meses a aplicação mais segura que a gente tem e com altíssima rentabilidade. Agora, para quem tiver pensando em um investimento de longo prazo, e quando eu estou falando longo prazo, é muito longo prazo mesmo, é para aposentadoria, por exemplo, daqui 20 anos, 30 anos. Aí, no Tesouro Direto também tem um outro produto que é o Tesouro IPCA. Então, esse é um título que está rendendo IPCA mais 7,5%, às vezes IPCA mais 8% chegou a bater, depende do dia, muda um pouquinho essa taxa. Mas, de toda forma, são taxas assim que não pode perder, tá? Quem tiver com algum dinheiro aí, esse é o momento, tá? Dificilmente, talvez a gente tenha que esperar mais 20 anos para ter outro momento como esse, tão favorável para quem está investindo. Então não é tão ruim assim, né, Renato? Depende daquelas opções que a gente fez no passado, né? Se você chegou nesse momento muito endividado, você vai ter mais dificuldade ainda. Agora, se você chegou nesse momento um pouquinho mais preparado, aí dá para sorrir bastante, viu? Eu, esses dias, ouvi uma história no supermercado de uma senhora, e aí vou dividir com você e pedir uma orientação. Ela estava contando que ela tem um apartamento financiado, uma casa financiada, e ela está com prestações atrasadas. Esse é o momento de regularizar essas prestações ou refinanciar o imóvel por completo?
para responder corretamente essa pergunta, teria que entender exatamente o contrato dela, que né, contratos não são padrão. Saber o juro dos contratos. Exato, e qual é a multa envolvida ali, qual é os juros que incide sobre as parcelas em atraso. Importante isso, porque tem, os economistas sempre falam isso pra gente, tem juro na parcela do atraso, tem multa do contrato, tem que ficar atento a tudo isso, né, Renato? Exatamente, então... analisando a situação dela, ou enfim, a sua situação que pode ser parecida, seria interessante buscar no contrato qual é o custo desses juros do atraso e da multa, porque a depender de quanto for isso, vale você ir ao banco e pegar um outro financiamento, um financiamento de crédito ao consumidor e pagar aí um juros que pode ser bem menor do que o desses atrasos. Agora, eu não conheço exatamente esse contrato, mas, em geral, contratos de financiamento imobiliário, eles são contratos com juros, assim, bem menores, né? do que o que a gente vê como padrão na economia. Então, provavelmente, aqui não deve ser um caso desesperador, eu estou falando em termos de juros, né? Então, a pessoa pode ganhar um fôlego, aí atrasou essas parcelas e pagar ali mais para frente. Dificilmente a multa aqui, os juros vai ser tão exorbitante assim. Mas de toda forma, para dar uma resposta assim, correta, eu precisaria do contrato mesmo. O Renato trouxe uma palavra muito importante, desesperador. Claro que a gente sabe que muitas situações de famílias brasileiras são desesperadoras quando a gente fala da questão financeira, né, Renato? Porque na maioria das famílias pega a questão da alimentação, da moradia, da própria educação. Mas o auxílio de um especialista é sempre muito importante e é fundamental nesses casos, né? Até mesmo uma orientação no banco, do melhor investimento, como você trouxe. É muito importante. Esse é um tema que vai... a saúde financeira, né, o que falam, é uma coisa que vai impactar também a sua saúde mental. Vai impactar muitas vezes a saúde física, a depender de alimentação, de se você tem opções, né, de cuidar da sua saúde. Então, reparar, né, dar atenção devida a esse tema vai mudar em vários aspectos a sua vida, não tenha dúvida. Ai, que bacana. Renato, muito obrigado pelas suas orientações, pela sua conversa, esse bate-papo. A gente sabe que muitas pessoas nesse momento estão um pouco mais aliviadas, assim, que sabe que vai dar para investir e vai ter que segurar um pouquinho. E volte sempre. Obrigado, Priscila. É um prazer sempre estar com vocês da TV Alesp. Prazer é todo nosso.